A 300 quilômetros dali, um outro ataque foi impedido. Passageiros conseguiram evitar que terroristas jogassem o avião contra a Casa Branca ou o Congresso americano. Todos os ocupantes do Boeing morreram. George W. Bush, presidente na época dos Estados Unidos, falou em rede nacional sobre castigar os culpados pelos atentados. Menos de um mês depois, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão em busca de Bin Laden, que estava sob a proteção do grupo Talibã. Nos anos seguintes, foram várias as vezes em que os americanos disseram estar perto de capturar Bin Laden. Mas só agora, quase uma década depois, Osama Bin Laden deixa de ser o homem mais temido pelos Estados Unidos. Veja agora, então, como foram esses quase 10 anos de caçada ao inimigo número 1 dos Estados Unidos. Depois dos ataques às Torres Gêmeas, Osama Bin Laden desapareceu. Os ataques comandados por ele em 2001 provocaram a invasão do Iraque e do Afeganistão por tropas lideradas pelos Estados Unidos. Essas operações ficaram conhecidas como Guerra ao Terror. Apesar de se manter escondido durante todos esses anos, Osama Bin Laden continuou no comando da Al-Qaeda, organização terrorista criada por ele. Em 2003, quando estava refugiado nas cavernas do Afeganistão, Bin Laden divulgou uma fita de áudio em que conclamou todos os muçulmanos do mundo a se unirem à Jihad, missão interpretada por ele como uma guerra contra as forças do Ocidente. Dos esconderijos, Osama fez outras aparições em vídeos. Sempre em tom ameaçador, ele prometia novos ataques. Além de boatos sobre o paradeiro de Bin Laden, o estado de saúde do terrorista sempre foi alvo de especulações. Alto, magro e sempre usando barba, Bin Laden muitas vezes apareceu nos vídeos aparentando estar debilitado fisicamente. O terrorista também foi responsável por ataques a alvos norte-americanos na África e no Oriente Médio na década de 1990. A recompensa oferecida por informações que pudessem levar à captura de Bin Laden era de 25 milhões de dólares. Está com a gente aqui no estúdio do Record Notícias a correspondente da TV Record em Washington, Heloísa Vilela. Heloísa, boa tarde, obrigado pela presença. Como você, que mora há mais de 20 anos nos Estados Unidos e que cobriu como jornalista alguns dos ataques de Bin Laden, vê a morte do terrorista? Boa tarde, Adriana. Eu acho que tem vários pontos aí que a gente precisa analisar. Um deles é a repercussão política dessa morte. Ou seja, esse é o terceiro presidente americano que tenta pegar Osama Bin Laden. Bill Clinton não conseguiu, George Bush tentou muito, mas não conseguiu, e agora o Barack Obama, que vem numa situação política super frágil, popularidade dele caindo, enfrentando os republicanos no Congresso, que agora são maioria na Câmara, porém não no Senado. Enfim, ele está cercado, a economia em baixa, recessão, desemprego, era a melhor notícia que ele podia esperar na vida. Então, isso vai ajudar muito o Barack Obama. Que, aliás, já se candidata agora para 2012 ele novamente, já anunciou oficialmente que vai concorrer à reeleição. Então, isso vai ajudar no processo político, mas sem nenhuma dúvida. Agora, o que eu acho que a gente não pode esquecer também é como que isso tudo que a gente está vendo na televisão vai repercutir no mundo islâmico. Como é que isso vai repercutir? Eles olharem as pessoas comemorando nas ruas dos Estados Unidos uma guerra, como eles chamam, contra o terror, que já matou milhares de pessoas civis inocentes no Paquistão, no Afeganistão. Né? Parece que essas coisas... Como fica esse povo, né? Como é que é o sentimento de quem está olhando isso também, né? Acho que isso daí pode complicar um bocado. Percival, antes de você fazer sua pergunta, eu só quero anunciar aqui em primeira mão que a CNN acaba de divulgar que o resultado do exame de DNA confirma que o homem morto é realmente Osama Bin Laden. Então não existe mais dúvida de que seria ou não. Está confirmado o DNA, o exame acaba de confirmar, a CNN divulga para o mundo todo que realmente o homem encontrado morto é Osama Bin Laden. Por favor, Percival. Luísa, eu gostaria que você traduzisse para nós brasileiros esse sentimento que a gente vendo à distância assim, parece algo relativo a uma vingança contra o Bin Laden. Ou seja, essa operação, aliás, em termos de inteligência muito bem executada, significa que eles obtiveram a informação sobre a casa, fizeram um levantamento, fizeram um desenho minucioso e a tropa de
assalto que invadiu sabia minuciosamente quais eram as dependências da casa. Então a minha questão é, os americanos lá foram para matar Bin Laden, não foram para capturar. A ordem era matar. Você tem essa sensação ou essa convicção? Com certeza. Eu acho que é mais alarmante ainda a gente ver o presidente dos Estados Unidos ir à televisão, em rede nacional, e anunciar para a população. Quase em rede mundial. Quase não, com certeza, porque todo mundo acompanhou. E anunciar, justiça foi feita. Ora, me parece que justiça exige você prender, julgar e condenar, né? E aí a imagem como a do gente presidente tá vendo, Barack Obama quando chegou para esse anúncio, né? Quando ele anunciou isso, eu acho... A chamada guerra ao terror foi combatida com um requinte de terror no fim. Com terror, porque você não teve um processo, um julgamento, não foi justiça. O que se completou ali foi uma vingança, como o Percival falou com muita propriedade. Luísa, antes desse ato final, localizar a casa, invadir e matar, antes disso, executar, lá nos Estados Unidos, o que se propalava no próprio governo seria o quê? Tentar capturá-lo, levá-lo para Guantánamo, ou não sei aonde. O que se falava antes da operação final? Olha, Percival, com certeza isso é uma coisa que ninguém falava, né? Isso não é uma conversa, não é um debate público. O governo americano queria pegar Bin Laden, vivo ou morto, o quanto antes. Não pegou antes porque não teve a capacidade de. Mas a partir do momento em que há 4 anos, parece, né, que há 4 anos atrás eles encontraram um elo, alguém que deu a dica de um mensageiro de toda a confiança do Obama, que eles poderiam seguir, a partir daí eles foram descobrindo a identidade dessa pessoa, chegaram ao Paquistão e finalmente localizaram a casa. Então fizeram essa operação muito precisa, eles sabiam direitinho que ele estava lá e dessa vez não teve nenhum impedimento e fizeram o que fizeram. Realmente um funcionário da Segurança Interna dos Estados Unidos disse que o objetivo da equipe militar era matar e não capturar, né? E a gente aqui assiste, tá aí ó, uma foto do Osama Bin Laden, né? Os nomes são parecidos, armam uma armadilha pra gente. É estarrecedor quando você pensa, não é, Adriana, de que um governo, como o governo americano, que é visto como exemplo para tantos outros países, que tem o poderio militar e econômico que tem, se propor numa missão a ir a um lugar para matar uma pessoa e não para capturar. E é claro que ninguém está defendendo Bin Laden, a gente sabe que ele é ligado à Al-Qaeda, que é uma rede terrorista, vamos esclarecer, internacional, claro, criada por ele, né? Em 7 de agosto de 1998, ele fez ataques terríveis também contra embaixadas americanas no Quênia, na Tanzânia, 224 pessoas morreram, milhares ficaram feridos. A gente está acompanhando algumas das imagens dos militares americanos em busca do Bin Laden e também algumas imagens dos ataques terroristas, os tantos que ele já programou e executou, né? Mas vamos saber agora mais sobre esse homem que trocou uma vida de luxo pelo terrorismo. Conheça melhor Osama Bin Laden. Nascido na Arábia Saudita, Osama Bin Laden é o 17º filho de um milionário saudita do petróleo. Curiosamente, o homem mais odiado pelos americanos foi um forte aliado dos Estados Unidos na expulsão das forças soviéticas do Afeganistão na década de 80. A partir de então, o líder terrorista começou a financiar grupos islâmicos na Argélia e na Arábia Saudita. Foi em 1993, no primeiro atentado ao World Trade Center, que os americanos ligaram o nome de Bin Laden ao terrorismo. 6 pessoas morreram e 1.000 ficaram feridas. Em 98, Osama Bin Laden promoveu mais 2 atentados às embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia, com mais de 200 mortes. Em 2000, o porta-aviões de USA Cole sofreu um ataque. Um militar morreu. Em diversos depoimentos, Bin Laden falava em guerra santa e ameaça ao Islã. Neste vídeo, conta calmamente como arquitetou o segundo atentado às Torres Gêmeas, que matou cerca de 3.000 pessoas. Calculamos de antemão o número de vítimas mortais do inimigo, comemora ele. Foi a caçada ao número 1 do terror que custou a vida de mais de 50.000 pessoas em uma guerra que já dura uma década no Afeganistão. Agora converso ao vivo da capital portuguesa, em Lisboa. Quem tem mais informações sobre a morte de Osama Bin Laden é o nosso correspondente Mauro Talhaferri. Antes, vamos ver mais um pouco dessas imagens que a gente acompanhava agora há pouco. São imagens que marcaram o mundo todo, que sempre assistiu a ataques terroristas, muitos programados por Osama Bin Laden através da rede terrorista Al-Qaeda, liderada, chefiada e criada por ele. Há muitos anos, há pelo menos 10, desde o pior ataque
ataque que aconteceu no 11 de setembro, os Estados Unidos militares procuram e oferecem, inclusive, uma recompensa milionária de 25 milhões de dólares para quem o encontrasse. Pelo jeito, não foi necessário, graças à inteligência das autoridades, do exército americano, em conjunto com o governo do Paquistão, acabou encontrando numa casa a 50 quilômetros apenas de Islamabad. Vamos com o Mauro Taliaferri, que fala ao vivo da Europa, tem um chamado urgente para ele tem notícias para a gente de como repercutiu por lá na Europa e também no resto de todo o mundo a notícia da morte do terrorista. Oi, Mauro. Olá, Adriana. Essa notícia, claro, que não poderia deixar de repercutir no mundo inteiro, inclusive porque as medidas de segurança dos vários países, principalmente dos países aliados dos Estados Unidos e também daqueles países que se comprometeram com a luta contra o terrorismo, eles estão aumentando as suas medidas de segurança, em especial atendendo a um pedido da Interpol, com medo de alguma retaliação após a morte de Osama Bin Laden. A Grã-Bretanha, por exemplo, já ordenou a revisão do sistema de segurança de suas embaixadas no mundo todo. O Japão também aumentou as medidas de segurança de suas forças de defesa, ou seja, o mundo todo, em maior ou menor escala, principalmente o mundo ocidental e aliados dos Estados Unidos, cuidando da segurança de possíveis focos de ataques terroristas. O secretário-geral da OTAN, Anders Rasmussen, elogiou a ação dos americanos e disse que as operações da Aliança Militar do Ocidente no Afeganistão vão prosseguir para que aquele país não volte a ser um refúgio para extremistas. Os países árabes reagiram com discrição. A agência de notícias estatal da Arábia Saudita, o país natal de Osama Bin Laden, informa que o governo espera que a morte do líder da Al-Qaeda ajude a combater o terrorismo e a frear as interpretações equivocadas que existem por trás desse problema. A Liga Árabe não se manifestou sobre a morte de Bin Laden e se limitou a condenar o terrorismo. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que a morte de Bin Laden representa um triunfo retumbante, nas palavras dele, para a justiça, a liberdade e os valores compartilhados pelas nações democráticas. Agora também os aliados de Bin Laden, como por exemplo os líderes talibãs paquistaneses, se manifestaram, declarando que se a morte de Bin Laden for confirmada, eles irão vingá-la com ataques no Paquistão e nos Estados Unidos. Houve também aí movimentação no mercado financeiro mundial, as bolsas de valores da Ásia fechando em alta, bolsas de valores nos Estados Unidos e aqui na Europa operando em ligeira alta nesse momento, preço do petróleo caindo, ou seja, o mercado encarando a morte de Bin Laden como um elemento de estabilidade naquelas regiões do planeta que são fortes produtoras de petróleo. Adriana. Mauro, enquanto você fala, a gente está acompanhando aqui imagens também dos Estados Unidos, da comemoração dos americanos, que foi muito grande, né? As ruas ficaram em festas, literalmente, depois da notícia da morte do Osama Bin Laden, né? As pessoas foram principalmente aos lugares da Times Square e ao centro também da onde que ficavam as Torres Gêmeas para comemorar esse momento da morte do Bin Laden. Agora é 12:30, você que é de Campinas e região, fica com o balanço geral com o apresentador Jair Duprá. Obrigada pela companhia. Eu continuo aqui com o Mauro Taliaferri, que conversa com a gente ao vivo da Europa, de Portugal mais precisamente, Percival de Souza. Mauro, eu gostaria de ter uma ideia, dentro dessas repercussões que você mencionou em vários pontos da Europa e do mundo, se existe em algum setor, em algum lugar, algum país, alguma dúvida quanto à morte do Bin Laden. Eu me recordo que quando, por exemplo, o Che Guevara foi morto na Serra Boliviana, os americanos que tinham o dedo da CIA, Central de Inteligência, naquela operação, fizeram questão de fotografar, documentar e exibir para o mundo todo essa foto. Quer dizer, aí na Europa hoje, alguém duvida da morte de Bin Laden, Mauro? Percival, entre os aliados dos Estados Unidos, ou seja, a parte ocidental da Europa, ninguém levantou nenhuma dúvida, não. Essas dúvidas, quando partem de aliados da Al-Qaeda ou da própria Al-Qaeda, que ou por questões técnicas não conseguem confirmar a morte do Bin Laden ou porque não querem confirmar a morte do Bin Laden. O que a gente tem de concreto foi uma declaração dos talibãs
paquistaneses, o país onde Bin Laden estava refugiado e onde supostamente foi morto, esses talibãs dizendo que ainda aguardam pela confirmação e que, se houver essa confirmação, eles pretendem vingar a morte de seu líder. Mas na Europa, de um modo geral, todos os líderes